Nós temos a alegria de estarmos aqui em Betfagé, que é a residência episcopal, né, a casa do bispo. E de fato, Dom Antônio, ele é pastor, literalmente falando, né? Porque a casa dele é cheia de ovelhas, cabritos, bodes. Para ele não esquecer que ele realmente é um pastor. Então nós estamos aqui, Dom Antônio vai falar um pouquinho assim, por que tantos animais sendo criados na casa do bispo. Tem peru, tem pavão, tem galinha, tem pato, marreco, né? Temos cachorro, e temos cachorro em 2 tamanhos. Luna, que é a cachorra da noite, pastor alemão, e a cachorra do dia, que é Mel, que vocês vão conhecer, que é uma personalidade à parte. Olha, minha gente, eu fui criado até meus 9 anos num barraco, numa favela, chamado Morro do Cantagalo, que está entre Copacabana e Ipanema. Então, quem conhece barraco de favela, naquela época, hoje os barracos são de alvenaria, mas na década de 60 os barracos eram de madeira, com telhado de zinco. Então meu sonho de criança era ter fazenda. Então, depois que eu virei padre, eu trabalhei sempre em seminário. Seminário sempre é propriedade maior. Então sempre criei bicho. Agora, para ser verdade, eu crio bicho porque eu tenho os funcionários que gostam de bicho. Porque se os bichos dependessem de mim, eles morreriam de fome. Porque eu viajo muito, essas coisas. Então, graças a Deus, aqui tem Urânia, tem Joana, que são 2 mães para os bichos. E ainda tem mais Dado e Francisco que dão um suporte. Ali do lado de lá, nós temos cabritos e ovelhas, né? E é muito engraçado quando tem como é que você chama aqui? Rejeitado, né? Um rejeitado, alguém um carneirinho, um cabritinho que é rejeitado pela mãe. Como é que elas duas cuidam desse animal? Para mim, eu fico com uma imagem muito interessante. Deixa eu apresentar para vocês aqui. Mel foi um presente de ordenação que eu ganhei lá do Rio. Ela veio de avião, não foi, Mel? Ela é fotogênica. Mel não é carioca, porque Mel não nasceu na cidade do Rio. Mel é fluminense, porque nasceu no estado do Rio. E ela veio comigo. E eu fui nomeado no dia 12 de fevereiro, ela nasceu no dia 10 de fevereiro. E uma amiga da minha irmã, amiga da família, me deu de presente de ordenação. E lá vem Mel pra cá. E ela e eu vou contar pra vocês. E Mel foi roubada de mim aqui. Joana roubou o coração dessa cachorra. Essa cachorra ama mais a Joana do que a mim. Na hierarquia afetiva de Mel, primeiro é Joana, depois sou eu. Não é, Mel? Ela sabe que tá falando dela. E é muito interessante porque... Vai sorrindo. Olha, tá dizendo que tá sorrindo. E Joana conversa com ela. Olha, vocês precisam conhecer essa ligação das duas aqui. Porque quando Mel chegou aqui, houve um acidente. Mel foi lá na casa de Luna, que é a outra cachorra. E Joana, para não deixar Mel, botou uma laje lá. E Mel foi lá e esbarrou na laje. E a laje caiu por cima. Uma cerâmica caiu por cima de Mel. E Mel teve convulsões. E Joana entrou em desespero e pegou uma moto. Eu sei que Joana cuidou tanto dessa cachorra, que essa cachorra pegou um amor por Joana, que aonde Joana vai, Joana anda o dia inteiro na casa. Essa cachorra anda o dia inteiro. E agora que nós estamos nesse regime de um dia sim, um dia não, no dia que Joana não vem, Mel fica triste. Agora, quando Joana está aqui, essa cachorra é de uma bravura. Diz as más línguas que ela puxou a bravura de Joana. Mostrar aqui a cozinha, né? Joana tem a mão abençoada, gente. A comida dela é uma delícia. O nosso bispo, ele é muito bem cuidado. Tem a Urânia também, né? Só que ela não está aqui hoje. É porque é um dia sim, um dia não que elas trabalham. Joana? Essa escala, né? Cadê você? E aí, Joana, o que é que o bispo gosta de comer? Diga aí, como é? O bispo come tudo. Só não pode, a gente coloca, tem o maior cuidado assim, por conta que ela é diabético, né? Aí vai fazendo as comidinhas aqui. Agora ele tá até bem, né? Porque tá parado em casa, tá comendo só do jeito que a gente Mas faz. eu não sou de fazer arte não, diga pra mim. Ele não é muito fazer arte não. Porque olha, eu tenho um problema assim, eu sou carioca, mas tenho toda a origem alagoana, então tem essas coisas. Mas eu morei em Minas, morei em São Paulo, então já tenho... Já gosto de café, pede até que quando morrer, passar a frente na puta dele. Isso eu digo pro pessoal, gente, olha.
quando eu morrer, está sendo registrado em vídeo. Antes de fechar o caixão, um café fresquinho, não é daquele café cheiroso assim, que levanta até de Mas boa. aí o senhor não tá mais sentindo não, entendeu? Aí faz o café fresquinho e passa assim nos meus lábios. Ai, Eu prometo que eu vou lamber os beijos. Agora, se depois disso vão me enterrar, eu não sei. Neste mês de maio, ele está completando 6 anos de ordenação episcopal e 6 anos que está na Diocese de Caicó. E aí nós estamos aproveitando este programa para conhecer mais o nosso bispo, né? A pandemia, esse tempo que nós estamos vivendo, proporcionou esse tempo e nós estamos aproveitando muito bem esse tempo para que nós tenhamos a oportunidade de conhecer mais de perto o nosso pastor. Então nós estamos aqui num lugar muito especial e eu vou deixar que o próprio Dom Antônio diga em que lugar nós estamos. Isso. Então, primeiramente explicando, nós estamos seguindo as regras de orientação do Estado de proteção com máscara, menos aquele que está, assim como os apresentadores dos telejornais, os que presidem as celebrações, estão sem máscara, eu estou sem máscara, porque sou que vou falar mais, senão daqui a pouco eu estou sem fôlego. Até porque eu tenho rinite alérgica, né? Mas tanto do Cinete, que está filmando, quanto da Alvinha, né, com toda alegria está usando a máscara. Tá uma máscara de bichinho, né? Aqui nós estamos no gabinete do bispo. Esse gabinete já existia, eu não sei desde quando. Acho que desde a época de Dom Jaime foi contado assim. Não sei se na época dos anteriores a Dom Jaime já tinha. Mas eu encontrei, praticamente não fiz nenhuma mudança nesse gabinete. E aqui é onde eu costumo atender as pessoas. Tem a residência onde eu moro, normalmente eu só atendo lá quando é uma situação de uma urgência ou um padre, mas normalmente eu atendo o povo aqui, até para que psicologicamente a gente faça essa separação, um lugar de trabalho e um lugar de descanso. Senão daqui a pouco a gente embola as coisas na nossa vida, né? Então aqui é onde eu faço reuniões, onde eu atendo as pessoas. A Dalvinha é a minha secretária, é ela que me coloca assim, minuto por minuto, os compromissos, sabe? Então quando vocês veem a agenda do bispo atrasada, a culpa é dela, porque às vezes ela coloca uma coisa colada na outra, mas isso é brincadeira com a Dalvinha. Mas é aqui que nós trabalhamos, a sala de Dalvinha é logo na frente, né? E todos os compromissos são marcados com ela, e ela em comum acordo comigo, nós temos uma agenda comum eletrônica, nós vamos marcando os compromissos. Nesse tempo de pandemia, os compromissos estão praticamente suspensos, as reuniões estão acontecendo online, né? Então tudo tem sido resolvido por telefone, por WhatsApp e aí por diante. Aqui tem os brasões dos diversos bispos. Ali no canto está o brasão da diocese. O brasão é como se fosse um símbolo da diocese. Aqui é o símbolo da diocese de Caicó. Aqui nós vemos a concha com a pérola, que é o símbolo de Santana. Santana é a concha e a pérola é Maria. Então esse é o símbolo. É o brasão da diocese de Caicó. Aqui nós temos as bulas. Aqui é a bula de criação da nossa diocese em 1939. Está quase apagadinho em latim. Aqui nós temos as nomeações de 2 bispos nossos, do 2º e do 3º bispo, né? A nomeação episcopal de Dom José Adelino Dantas, que foi o 2º bispo de Caicó, e aqui a nomeação episcopal do 3º bispo de Caicó, Dom Manuel Tavares. Aqui nós temos o brasão de cada bispo tem um brasão. Então aqui está o brasão de Dom Delgado, o brasão de Dom Adelino, o brasão de Dom Manuel Tavares, aqui o brasão do 4º bispo, Dom Heitor, o brasão do 5º bispo, Dom Jaime, o brasão do 6º bispo, Dom Delso, e aqui está o meu brasão. Cada brasão tem o seu sentido. Todo bispo ele tem um lema episcopal, né? Por exemplo, o lema episcopal de Dom Delso, próprio de uma espiritualidade franciscana, é Ide aos meus irmãos. Que a espiritualidade franciscana é, por excelência, uma espiritualidade de fraternidade. O meu lema eu tirei da espiritualidade
da minha congregação, que é a espiritualidade do coração de Jesus. Olharão para aquele que transpassaram. João 19, que é o evangelho da missa do Sagrado Coração do ano B. Então, nós temos a ano do ano A, ano B e ano C. Então, é Jesus crucificado, o lado aberto, olharão para aquele que transpassaram. Quando a gente escolhe um brasão, ali está resumido o espírito que a gente imagina que deve ser o nosso pastoreio. Então, assim eu imagino. Se eu de fato quero ser pastor conforme o coração do bom pastor, eu preciso ter os olhos fixos no coração de Jesus, que é o transpassado, para também ter os olhos fixos nos transpassados, as pessoas que sofrem, as pessoas que estão marginalizadas, os mais pobres. Então, está tudo isso por trás do lema episcopal. O meu brasão, isso aqui já é padrão, né? O símbolo de um brasão episcopal. E o específico meu, eu coloquei, primeiro aqui, tem a cruz no centro, né? Que é a centralidade de Cristo em nossa vida. Aqui nós temos duas referências, o sol, né? E as estrelas. Cristo como o sol, aquele que ilumina a nossa vida, e Maria como a estrela. Lembra que quando os marinheiros estavam perdidos no mar e não tinha instrumento de navegação preciso, Maria era chamada como estrela do mar, Maristela, estrela do mar. E não se esqueça que esse era meu apelido antes de eu me tornar bispo. O irmão da Maristela, minha irmã é Maristela, era chamado de Maristela. Então aqui tem uma menção a isso. Depois, aqui tem o lírio de Santo Antônio, por causa do meu próprio nome, meu santo de devoção. Eu recebi esse nome porque minha família é lá de Alagoas, em Penedo. Lá tem um convento franciscano e tem uma grande devoção a Santo Antônio. E toda a minha família tinha uma devoção muito grande. Por isso que minha mãe já casou aos 40, eu sou o segundo filho. Quando eu nasci, minha mãe já estava com 45 anos, então toda uma gravidez de risco, ela fez uma promessa a Santo Antônio. Então aqui está a menção a Santo Antônio. Aqui está o mandacaru, o cacto, né? Para nós lá do Sudeste, tudo é a mesma coisa. Vocês é que fazem a distinção. Mas para nós é o grande símbolo do Nordeste. E sobretudo no nordestino como resistência. Então eu quis contemplar. Aqui um pé descendo e uma sandália subindo. Eu queria fazer um pouco menção à própria história da minha família. Minha família, tanto meu pai quanto minha mãe, eram de Alagoas, desceram para o Sudeste e agora eu sou enviado como missionário para o Nordeste. Então daí os pés de quem desce por causa do êxodo e a sandália de quem volta como missão. Do lado de cá está o Pão de Açúcar, mas que ao mesmo tempo é um símbolo da província da minha congregação, que tem sede no Rio. É o M de Missionário Sagrado do Coração, e você vê que no lugar do bondinho é um coração. Esse é o símbolo da minha província, né? Eu queria lembrar da minha província. Ao mesmo tempo que é um símbolo, você vê que é um coração imerso, né? E aqui está o coração transpassado. E aqui nós colocamos 3 rios, que eu acho que são rios que marcam a nossa vida, né? Primeiro, 2 rios porque estão associados ao nome Rio de Janeiro e Rio Grande do Norte. E o terceiro rio é o Rio São Francisco, porque é um rio que está na origem da minha família. Né? A casa da minha família materna dá para os fundos do Rio São Francisco. E também a gente pode ver aqui toda essa questão da hídrica nossa aqui, né? Do Rio Seridó, da busca do rio. Então eu quis contemplar no brasão a missão para onde eu fui enviado. Então a explicação do brasão. Entrou para a história, vocês não me perguntem mais, que agora está registrado. Quarto de mel. Originalmente aqui tinha sido pensado para ser o quarto de engomar, né? Mas agora é o quarto de mel. Vem, cheio, pode chegar. Olha, mel com brinquedo. Olha ela deitada já no quarto, né? Olha lá, tem um brinquedinho dela lá. Não é, Mel? Olha lá. Olha a cara dela. Ela tá assustada. Mel, é gente... Tá assustada mesmo. Gente boa. A casa é uma casa grande, ela foi construída na época de Dom Heitor. E Dom Heitor, quando construiu, há mais de 30 anos atrás, a casa tinha 12 quartos. Porque naquela época, a diocese de Caicó tinha 12 quartos. Então, Dom Heitor pensava um quarto para cada padre vir descansar.
Depois, antes de eu chegar, o padre Joaquim, que era o ecônomo, fez uma reforma na casa. E aí depois da reforma, diminuiu. Hoje nós temos 6 quartos de hóspede, porque de fato sempre passa muita gente por aqui. Aqui é a sala de visita. Como eu falei com vocês, nós entramos pelos fundos, como o povo do Seridó faz, né? Então aqui é a sala de visitas. Uma pintura da Davina, né? Aqui é uma pintura antiga, né? Já é, com a reforma quiseram alterar, mas eu pedi para permanecer, porque eu acho muito bonita. E eu fui ordenado bispo na véspera do domingo do Bom Pastor. Era um sábado pela manhã, véspera do Dia das Mães, e o domingo, no dia seguinte, seria o Bom Pastor. Então eu acho muito bonito. Essa pintura é de Lavínia, né? E ela já veio aqui para restaurar um pouco, porque estava um pouco deteriorada. E nós temos a capela aqui. Aqui é a capela da casa do bispo. Eu celebro muito pouco aqui. Eu prefiro sempre celebrar fora, porque você tem uma assembleia. Vejam, por exemplo, nesse tempo de pandemia, eu estou celebrando de segunda a sábado no Mosteiro das Clarissas. Primeiro que lá já há uma segurança já por causa da clausura, né? E também porque a missa lá já é transmitida, então é uma maneira também que eu tenho de ter contato com o povo, de o povo ter contato com o bispo, saber que o bispo está na diocese, a gente poder dar uma palavra de ânimo. E aos domingos estou celebrando no Rosário. Essa imagem já estava antiga, eu acho a imagem muito bonita, Maria ao pé da cruz, apontando para o lado de Jesus. Se eu não me engano, foi Dom Heitor que trouxe da Europa. Essa outra imagem do Bom Pastor fui eu que ganhei do Padre Hipólito. Quando o Padre Hipólito estava lá no Oeste, ele deu uma imagem dessa para mim, para Dom Mariano. Eu gosto muito dessa imagem. E essa imagem é típica da minha congregação. Na minha congregação nós veneramos Nossa Senhora do Sagrado Coração. Você vê que é Maria apontando para o coração de Jesus. Então, quando fala a Senhora do Sagrado Coração, não é a referência ao coração de Maria, mas Maria como aquela que aponta o coração de Jesus. Ali do lado tem a imagem clássica de Santana, que vocês todos conhecem. Imagina se o bispo de Caicó não teria a imagem de Santana aqui, né? E a imagenzinha do coração de Jesus, que nós tínhamos uma imagem do coração de Jesus que voltou para a catedral, porque parece que originalmente era da catedral, e numa reforma que o Senhor Antenor fez, doou para o bispo, estava mais de, acho que veio na época que Dom Heitor para cá, mas agora voltou lá para a catedral, porque era uma imagem original, né, do apostolado da oração da catedral, então está lá. E essa imagem é uma imagem de São José dormindo, que é uma devoção que o Papa Francisco tem difundido muito. E eu gosto muito, né? O sono de São José é muito especial. São José é capaz de dormir no meio de toda aquela confusão por duas coisas. Primeiro, porque ele é capaz de entregar todas as preocupações na mão de Deus. Por um momento como esse, é muito bonito ter esse olhar. Imagina, ele tem que fugir para o Egito e tudo, né? Todas as tensões que a família passa, e São José dorme, porque confia que Deus é o Senhor da história. E outra coisa muito bonita é como se dá o chamado de São José. Ele vai dormir, você já sabe que Maria vai ser mãe, ele tem consciência que ele não é o pai, ele vai dormir com aquele sonho, acho que às vezes até vivendo a frustração do seu sonho, porque era o sonho de ser um pai, e lá ele sonha o sonho de Deus. Deus se manifesta a ele através de um sonho, revelando que aquilo é o plano de Deus, e aí a gente pode dizer que José dorme para o seu sonho e acorda para o sonho de Deus. Então eu acho que é muito bonita essa espiritualidade que está por trás dessa imagem de São José dormindo. Então quando o Papa falou, eu gostei, eu adquiri, incentivei a Padre Joaquim para que tivesse aqui na São José. Na São José, e Padre Joaquim até comprou uma imagem maior e tem feito essa difusão dessa devoção. Aqui, minha gente, nós temos ainda mais um depósito ali, mais 3 quartos, e aqui onde tem as salas de reunião. Então, normalmente as reuniões mais reservadas, reuniões do Conselho Presbiteral, eu, em vez de fazer lá na Cúria, faço aqui. Está dando até com a teia de aranha aqui, porque nesse tempo de pandemia não tem reunião presencial. Aqui são os quartos de hóspedes, são todos os quartos iguais. Aqui tem o meu escritório, é onde eu trabalho. Lá embaixo eu esqueci de mostrar, tem uma sala pequena
onde eu atendo quando chega alguém aqui na casa, mas normalmente o atendimento eu faço na Cúria. E aqui é o escritório onde eu trabalho. Porque se eu for trabalhar lá na Cúria, toda hora chega alguém e eu não consigo. Então, agora nesse tempo de pandemia, eu passo muito tempo no computador, escrevendo, respondendo e-mails. Aqui é uma sala de TV. Eu não sou uma pessoa de ver muita televisão, mas agora com o Rony, de vez em quando a gente tem visto um filme. Tá dando certo. Né? Tirar um tempinho. Está sendo visto um filme. Nós estamos fazendo agora um curso online de logoterapia, de Viktor Frankl. Então, são 10 aulas online. Nós estamos agora, acabamos de ter a terceira aula, são 2 vezes por semana. Então, mas de fato, televisão não é o meu forte. Isso aqui é o meu quarto, e deixa eu explicar. Antes da reforma, isso aqui era quarto e escritório. Aqui era o escritório do bispo. E aqui do lado, onde hoje é o closet, era o quarto do bispo. Quando o padre Joaquim fez a reforma, ele transformou tudo num só quarto. Porque ele disse, era estranho ter um escritório e um quarto. E para mim foi muito bom, porque como eu sou um tipo meio elétrico, não convém pessoas que são elétricas como eu estou, o lugar de trabalho e o lugar de descanso está junto, a gente não desliga. Isso é um problema. Eu sou um estilo tipo Globo News, aquela que nunca desliga, né? Não estou na Globo News. Então, para mim, psicologicamente é importante que tenha o lugar do trabalho, como vocês viram agora, e o lugar de descanso. Mas isso foi o padre Joaquim que fez antes de eu chegar. Então ele nem sabia, mas ele acertou. Então por isso que ficou um quarto muito grande. O bispo é pequeno, uma cama muito grande. Eu confesso a vocês que eu sou do... Vocês repararam aí, já tem marca do só usa um lado da cama. Não, porque se eu ficar no meio da cama, eu me sinto perdido. Né? Aqui então, cheguei aqui. Então esse tudo aqui era a parte antes que era o escritório do bispo. E o que era o quarto do bispo, padre Joaquim transformou isso aqui no closet. Então, isso era o quarto. E lá era o escritório. Muito bom. Aí padre Joaquim na reforma, porque a casa tinha mais de 30 anos que não tinha uma reforma, eles aproveitaram a vacância e fizeram a reforma. Quando eu fui nomeado, a reforma já estava já por fim. Aqui é a varanda. Do lado de lá está o seminário, é onde está o seminário da filosofia, do propedêutico, do seminário menor. O padre Bruno é o formador. Agora o seminário está fechado porque no tempo do coronavírus eles estão todos para casa. E eu gosto muito desse lugar, então quando não tem uma noite que não tem mosquito, eu gosto de vir aqui. Essa aqui é a foto da minha irmã. Eu tenho uma única irmã, porque meus pais namoraram 15 anos. Olha que lindo, gente. Quando minha mãe casou tinha 40. Essa é minha irmã, a Maristela. Achei lindo. Isso aqui eu ganhei quando eu cheguei aqui. Então, a gente ganha tanta coisa que eu confesso que eu não me lembro quem foi que deu. Mas que eu gostei muito. E aqui embaixo, lá vem Dalvinha pegando tudo. Dalvinha tá bagunçando tudo. Eu estou. Esta foto aqui é a foto que aparece a minha mãe. Isso aqui era na minha primeira paróquia, Cidade de Deus, lá no Rio. Aquela Cidade de Deus do filme. E isso aqui foi numa missa de Natal. Natal de 94. E minha mãe veio falecer 3 meses depois, em março de 95. Então aqui está minha mãe e meu pai. Essa foto é de dezembro de 94, lá na paróquia da Cidade de Deus, no Rio. Aqui tem a irmã com o pai. E essa aqui é a foto já do dia da ordenação episcopal. Então 6 anos atrás. Então aqui está o meu pai, a minha irmã e os 3 sobrinhos meus, Vinícius, Lúcio e Letícia. Vinícius tem uma filha, então eu já sou tio-avô, e Letícia está para ter uma criança agora, final de maio, início de julho, né? Início de junho. Junho. Então minha família está crescendo porque nós somos poucos. Meu pai faleceu em setembro do ano passado. Essa foto belíssima, né? E essa aqui é a foto de meu pai. Marcante. No dia da minha ordenação. Na hora que, depois que a gente termina a ordenação, que a gente vai cumprimentar a família, ainda dentro da ordenação, é a foto do meu pai. 10 de maio de 2014.
Não é isso? Dom Antônio, e primeiramente eu queria agradecer pela simplicidade do Senhor, a liberdade, por abrir as portas, né, de Betfagé, a casa do bispo, para nós conhecermos o Senhor de perto. E aí eu queria concluir fazendo duas perguntas. Como se deu o despertar para o sacerdócio e como o Senhor conheceu a congregação, né, os missionários do Sagrado Coração de Jesus, e como se deu esse caminho? Olha, o despertar do sacerdócio, eu digo, primeiramente tinha uma semente já em mim. Quando eu era criança, eu dizia que ia ser padre. Isso até meus 7, 8, 9 anos eu dizia isso. Eu lembro que a gente morava nessa época na favela, lá no Morro do Cantagalo. Eu me lembro que eu tinha um altarzinho, tinha uma cadeira velha lá que eu fazia, botava os santos, acendia a vela. Uma vez quase toquei fogo no barraco, porque a vela tombou em cima da cortina, barraco de madeira, íamos virar quase todos como mártires, né? Então, bem, quando eu era criança eu dizia. Claro que depois, quando eu fui ficando jovem, já não pensava mais nisso, né? O colégio, contato com outros jovens, fui escoteiro, né? Mas aí, em 1980, eu estava com 17 anos, os meus primos foram eleitos coordenadores do grupo de jovens da nossa comunidade. E, naquela época, os grupos de jovens eram grandes, 60 pessoas. E os nossos primos nos convidaram para entrar. E aí, é claro que a gente foi, porque jovem tem essa necessidade de andar em bando. Então, eu e a minha irmã entramos. Terminou que a minha irmã entrou, conheceu meu cunhado, casou, são casados até hoje. E eu lá no grupo de jovens fui me despertando de novo nessa questão vocacional. Sobretudo a partir do testemunho de um padre, que era o padre da nossa comunidade, que era o padre que acompanhava os jovens na diocese, padre Germano, um holandês. Então o jeito dele cuidar dos jovens, e aquilo foi despertando em mim, que eu pensava assim, eu quero ser um padre como esse padre. E aí, porque ele era missionário do Sagrado Coração, na hora que eu o procurei, terminei entrando na congregação dele. Quando a gente entra naquela hora, a gente nem sabe o que é padre religioso, o que é padre diocesano, né? Mas entrei. Isso eu digo assim, na perspectiva minha. Hoje eu olho, eu sei por que eu entrei na congregação. Por que o Espírito me conduziu para esse lugar? Porque, humanamente falando, era para eu ser franciscano. Porque a história da minha família é toda ligada à espiritualidade franciscana. Mas Deus tem seus planos. Deus queria que eu passasse por uma experiência de misericórdia. E a minha congregação, ela tem como carisma revelar o amor de Deus como remédio para todos os males. Por isso aquele programinha que eu tenho feito chama-se Uma Dose de Remédio para Todos os Males. Isso está inspirado no carisma da congregação, que é anunciar e testemunhar o amor de Deus como remédio para todos os males. E aí eu entrei para o seminário, finalzinho de 83, em Juiz de Fora, para adaptação. Depois, 84, 85, 86, eu fiz filosofia na Baixada Fluminense. A minha congregação fazia no seminário diocesano da Diocese de Nova Iguaçu. Depois, em 87, eu fiz o noviciado. E por coincidência, na época do meu noviciado, o noviciado estava dentro da paróquia onde morava minha família. Né? Muito embora, uma paróquia muito grande. E havia um compromisso de que eu não fosse em casa. Então, eu raramente ia em casa. E era fácil, era uma paróquia que tinha mais de 20 comunidades. Uma extensão enorme. Só para vocês verem, da minha paróquia já foram desmembradas 10 paróquias e ainda podem sair mais 2. Então, eu ia muito pouco em casa porque é próprio da experiência do noviciado isso. E até porque os outros colegas não podiam ir em casa. Então era uma forma também da gente ser solidário, né? Depois eu fui para Belo Horizonte, morei em Contagem, Grande BH, e fiz teologia em Belo Horizonte, de 88 até 92. Em 92 eu fui ordenado, no dia de Nossa Senhora de Guadalupe, 12 de dezembro, e em 93 eu fui vigário na Cidade de Deus, 93 e 94. Em 95 eu fui nomeado formador, que na vida religiosa a gente não fala tanto reitor, a gente fala formador. Eu fui nomeado formador dos estudantes de teologia da minha congregação. Então eu fiquei em Contagem com os estudantes de teologia, fiquei em 95, 96, 97. Em 98 eu fui transferido para a Baixada Fluminense para ser o formador da teologia. E fiquei lá até 2001. E aí em 2002, em 2001,
eu fui nomeado mestre de noviços, mas me deram um ano para eu me preparar. Então, durante o ano de 2002, eu tive um ano sabático, fiquei fora no Brasil, fui à Venezuela, fui à Guatemala, à Espanha, em Roma, e fui também à França, que é a minha congregação francesa, para fazer cursos para me preparar para ser mestre de noviço. E voltei, finalzinho de 2002, e em 2003 me tornei mestre de noviços. E eu fui mestre de noviços de 2003 até 2011. 9 anos fui formador, em 2 lugares diferentes, em Pirassununga, interior de São Paulo, e em Itajubá, que é sul de Minas. É porque o noviciado foi transferido. Quando eu estava acabando o meu tempo como mestre de noviços, aí eu fui eleito provincial da congregação, que é o coordenador superior da minha província. E aí fui para Niterói, depois Juiz de Fora, como provincial. Fiquei apenas 2 anos. Quando eu ia começar meu 3º ano, aí fui nomeado bispo de Caicó e estou aqui. Pronto, e aí a minha segunda pergunta, já tinha passado pela cabeça do senhor um dia ser bispo, e quando o senhor recebeu o contato, né, cogitando essa possibilidade, o que se passou no coração do senhor? Como o senhor reagiu assim? Olha, dizer o seguinte, a gente pensar em ser bispo quando entra para o seminário, não, isso não pensa não, quando é padre não. Porém, eu tenho que ser honesto que a gente escutava rumores quando estava acontecendo consultas. Porque a Santa Sé, ela faz consulta. E as consultas correm, minha gente, de 100 a 150 cartas. Tudo sob sigilo pontifício. Mas é muito sigilo, 100 a 150. Então sempre tem alguém que solta uma brincadeira ali. Então você percebe alguma coisa. Mas uma coisa é o pessoal está dizendo, uma brincadeira, está rodando uma consulta. Quantas consultas já correram e que não deu em nada, a pessoa não virou nada? Então uma coisa é você escutar rumores. Até que no dia 29 de janeiro de 2014 eu recebi um telefonema do Núncio. O Núncio é o embaixador do Vaticano no Brasil. E cabe ao Núncio fazer essa seleção. Ele que colhe todas as informações e manda para a Santa Sé, para a congregação dos bispos, e depois tanto a congregação dos bispos quanto o Papa fazem a escolha. Então o Núncio me ligou no dia 29 e disse: olha, o Papa nomeou o senhor bispo de Caicó, o senhor aceita? Aí eu pedi para ele um tempo para rezar, ele me deu 2 dias, e depois de rezar, eu, acreditando que era a vontade de Deus, resolvi aceitar. Então isso foi no dia, ele ligou para mim dia 29, eu dei a resposta dia 31, e o anúncio foi feito dia 12 de fevereiro. Porque se passam quase 15 dias até os trâmites todos de papéis, né? E a gente tem que manter o sigilo pontifício até que o Papa anuncie. 6 anos se passaram, né, da ordenação episcopal, da posse em Caicó, e olhando para esses 6 anos, né, com essa experiência de ser pastor de uma igreja particular, qual a maior graça e qual é o maior desafio em exercer o ministério episcopal, na experiência do Senhor? Eu digo, minha gente, a maior graça é quando a gente percebe uma situação que você disse, humanamente não era para isso, está dando certo. E isso está dando certo. Quando a gente olha para a história da Diocese de Caicó, sobretudo a história da formação do clero de Caicó, e olha para a minha história, são histórias muito diferentes. E em alguns momentos quase opostas. Né? Por exemplo, eu fiz filosofia na Baixada Fluminense, numa época que havia uma tensão muito grande, né, dentro da igreja, né? E, por exemplo, havia quase um racha no Rio. Então quem estava lá, fazia a formação na Baixada era de um estilo, quem fazia a formação na Arquidiocese do Rio era de outro estilo, e nossos padres aqui eram todos formados no Rio. Né? Então, humanamente, era para ter choques. E eu me sinto muito bem acolhido pelos padres. Ao mesmo tempo, eu me sinto muito à vontade com os padres. Nós temos visões diferentes, mas visão diferente não é o problema. O problema é a gente saber administrar as diferenças e a gente ter um amor que é capaz de superar tudo isso. Né? E
eu me sinto muito feliz. Então eu digo, humanamente, era uma situação que a gente, eu diria, se naquela época me dessem opção de escolhas, eu não sei se eu escolheria Caicó. Primeiro porque eu não conhecia nada. De Caicó eu só conhecia que o irmão de Dom Eugênio, que foi bispo do Rio, tinha sido bispo de Caicó, e aquela música, Ô Mana Deixa Eu Ir, Ô Mana Eu Vou Só. Ô Mana Deixa Eu Ir pro sertão de Caicó. Por isso que Padre Welson sugeriu, e ela virou o meu tema dos programas de rádio. Mas fora disso eu não conhecia nada, então eu não podia conhecer alguém que não escolhesse. Mas olhando para a história, a gente não escolheria. Né? Porque a gente diz, olha, não vai dar certo. E a gente olha, e eu me sinto feliz. Não só com o clero, com o povo. Eu nasci e fui criado em cidade grande, e me sinto muito à vontade, muito embora eu trabalhei em cidades do interior, mas cidades diferentes. Uma cidade do sul de Minas e uma cidade do interior de São Paulo, muito diferente de um sertão. Mas eu creio que nessa hora, minha gente, fala também o sangue que a gente tem. Eu sou carioca, mas sou filho de alagoanos. E o nordestino você conhece. O nordestino ele sai do Nordeste, mas o Nordeste não sai dele. Então minha família morava no Rio, mas era como se morasse aqui. Então nós nascemos no Rio e éramos criados lá como se estivéssemos sendo aqui. Então acho que isso facilitou. Então isso eu acho uma grande graça. A diocese de Caicó é uma diocese fácil de ser amada. No dia que eu fui nomeado, que a gente começa a receber os telefonemas, eu lembro o telefonema de Dom Delso, de Dom Lucena, que dizia, olha, Dom Antônio, o senhor vai gostar, é uma diocese muito boa. Dom Jaime estava viajando, estava para o México, depois que ele me telefonou, disse a mesma coisa. E eu lembro do telefonema de Dom Heitor. Dom Heitor tentando falar comigo, demorou um pouco, mas quando ele conseguiu, ele disse, olha, eu fui muito feliz em Caicó e tenho certeza que o senhor vai ser muito feliz em Caicó. E Dom Heitor não mentiu, não. Acho que era uma profecia. Graças a Né? Deus. Então eu sinto que estou muito feliz. Então isso é uma grande graça. A segunda parte, né, vocês viram que cada pergunta, e ela esquece a segunda parte, depois a pergunta não é que foi, mas agora eu lembrei. A segunda parte dela, qual é o grande desafio? O grande desafio, minha gente, hoje, precisamente como será a diocese no pós-pandemia? Que é a pergunta que está todo mundo se fazendo. Todos nós temos clareza que vem aí, além da pandemia, que é um período mais longo do que nós queríamos, temos uma fase mais crítica, que queira Deus que final de junho, início de julho a gente tenha passado, mas olhando para outros países no mundo, nós vamos ver que nós vamos ter fases mais tranquilas, fases mais difíceis, até sair uma vacina. Então até todo mundo ser vacinado vai demorar. Eventos de massa, eu até dei uma entrevista semana passada a Marcos Dantas, dizia, olha, pensar em festa de padroeiros, com aquelas megas procissões, Santana com 60 mil pessoas, antes de uma vacina, minha gente, é impossível ter eventos de massa. Mas depois, com certeza, vai poder voltar. Mas não vai voltar mais do mesmo jeito. Porque a gente vivenciou alguma coisa. A gente precisa experienciar isso que a gente vivenciou. Por exemplo, coisas que antes a gente não estava valorizando, nem está aprendendo a valorizar. Quanta gente que comungava por comungar e agora, porque não está podendo comungar, está sentindo o valor da Eucaristia. Verdade. Outra coisa que nós estamos descobrindo, o valor de rezar em família. Quantas famílias que não se encontravam e agora, porque estão juntos na mesma gaiola, estão tendo que se encontrar no ambiente da dor. Então, né? Mas a gente sabe que virá uma crise econômica grande em todos os países, né? E isso a gente não sabe. Então, depois, a gente não sabe as dores que virão. Eu estou falando isso porque eu sou carioca. Desde quando começou a pandemia, sobretudo agora as últimas 3, 4 semanas, não teve uma semana, minha gente, que eu não recebi uma notícia lá do Rio de Janeiro, ou de alguém que eu conhecia, né? De alguém que eu conhecia, ou que tinha ficado infectado, ou que tinha vindo a óbito. Graças a Deus, no Seridó, isso não chegou ainda, mas os casos agora começam a crescer, né? Agora, os números começam a ter nomes. E esses nomes começam a ter relações. E isso, de um jeito ou de outro, minha gente, gera impacto. Né? Quando você escuta, por exemplo, morreu, agora há 15 dias atrás, uma mulher, que a gente falava de uma jovem, mas hoje ela não era mais jovem. Ela era a caçula do meu grupo de jovens.
Então, se eu estou com 58, ela hoje devia estar na casa entre os 50 e 55 anos. Morreu de Covid. Essa semana mesmo, um casal que era do meu grupo de jovens, ele e ela estavam com Covid. Um ex-confrade meu, que é padre do clero do Rio, está há 23 dias na UTI no Rio de Janeiro. Né? E não tem como, minha gente, a gente ouvir essas histórias com nomes e endereços e isso não gerar um impacto. O que não quer dizer que a gente tenha que se desestruturar, perder a esperança, mas vai impactar. Então também, quando esses nomes, esses números aqui no Seridó virarem nomes, e já estão virando, né? Hoje mesmo, falando, alguém já dizia fulano de tal, ciclano de tal, né? Isso vai gerar um impacto, vai mexer, isso gera feridas na gente. A igreja do Seridó vai precisar cuidar disso também. Então eu acho que esse é o grande desafio, além dos eternos desafios que nós temos aqui, a questão hídrica, né? A barragem de Oiticica, né? As obras estão paradas por causa dessa questão da pandemia, por causa de segurança, mas, por exemplo, aquilo que é uma coisa que eu sempre trago com preocupação, que é o alto índice de suicídio aqui no Seridó, que são coisas que não podem ser negligenciadas. Então, do ponto de vista pastoral, isso cria, né, na gente uma preocupação. Por outro lado, minha gente, o seridoense, ele tem uma resiliência. Resiliência é um conceito da física, que a psicologia se apropriou, que é a capacidade de alguém sofrer, mas resistir ao sofrimento e não quebrar. É o que popularmente a gente chama enverga, mas não quebra. Tipo o bambu. O seridoense que já passou por crises hídricas muito fortes, né? Claro que essa crise ela é totalmente diferente, mas eu acredito que essa capacidade de resiliência do seridoense, nesse momento, vai ser muito importante para enfrentar essas dificuldades que estão vindo por aí. E a resiliência do Seridó, ela tem um vínculo muito grande com a espiritualidade do povo seridoense. O povo seridoense tem uma espiritualidade forte e bonita. Às vezes precisa ser purificada, né? Porque a nossa espiritualidade ela nasce bruta, é como uma pedra preciosa, ela precisa ser lapidada. Mas o seridoense tem isso. Então eu creio que a espiritualidade é uma grande porta que a gente tem para poder fazer essa passagem, né? Então é um desafio que está aí.